15 alimentos que cresciam nas terras da Bíblia. Você já parou para pensar no que as pessoas comiam há milhares de anos, nas terras onde a Bíblia foi escrita? Muitas das plantas que faziam parte do dia a dia naquela época ainda estão presentes nas nossas mesas hoje. Algumas delas são tão comuns que nem imaginamos que têm uma história tão antiga. Vamos conhecer 15 alimentos que cresciam bem nas terras bíblicas, explicando de um jeito simples como cada um era usado e por que eram importantes. 1. Trigo. O trigo era um dos alimentos mais importantes na Bíblia. Ele era usado para fazer pão, que era a base da alimentação de quase todo mundo. Imagine o pãozinho francês que você come no café da manhã. Naquela época, era parecido, mas feito de forma mais simples, sem tantos ingredientes. O trigo também era usado para fazer farinha, que servia para bolos e mingaus. Quando a Bíblia fala de colheitas abundantes, muitas vezes está se referindo ao trigo. 2. Cevada. A cevada era outro grão muito usado, especialmente pelas pessoas mais pobres. Ela crescia em lugares onde o trigo não dava certo, como em solos mais secos ou pedregosos. O pão de cevada não era tão macio quanto o de trigo, mas alimentava do mesmo jeito. Também era usada para fazer cerveja, uma bebida comum na época. Hoje, a cevada ainda é usada em sopas e até em algumas cervejas artesanais. 3. Azeitonas. As azeitonas eram essenciais na cozinha bíblica. Elas eram comidas puras, depois de curadas em salmoura, ou espremidas para fazer azeite. O azeite era usado para cozinhar, iluminar lamparinas e até como remédio para feridas. Imagine o azeite que você coloca na salada. Naquela época, ele era ainda mais valioso. As oliveiras são árvores fortes, que vivem muitos anos, e seus frutos eram colhidos com cuidado para não estragar. 4. Uvas. As uvas eram cultivadas em vinhas e usadas de várias formas. Frescas, eram um lanche gostoso e doce. Secas, viram passas, que duravam muito tempo e eram fáceis de guardar. Mas o mais importante era o vinho, feito do suco fermentado das uvas. O vinho era bebido diariamente, misturado com água, e também usado em festas e cerimônias religiosas. Hoje, as uvas ainda são usadas assim, mas naquela época não existiam geladeiras, então o vinho era uma forma de conservar o suco por mais tempo. 5. Figos. Os figos eram frutas muito comuns e fáceis de encontrar. Eles podiam ser comidos frescos, logo depois de colhidos, ou secos, para durar meses. Os figos secos eram como os doces de hoje, uma sobremesa rápida e nutritiva. As figueiras cresciam em muitos lugares e davam sombra, então eram árvores úteis em vários sentidos. Na Bíblia, os figos aparecem como símbolo de prosperidade, porque quando uma figueira dava muitos frutos, era sinal de que tudo ia bem. 6. Romãs. A romã era uma fruta especial, cheia de sementes doces e suculentas. Ela era valorizada não só pelo sabor, mas também pela beleza. As romãs eram usadas para enfeitar roupas e objetos religiosos. Para comer, as pessoas abriam a casca dura e chupavam as sementes, como fazemos hoje com as frutas de verão. Era uma fruta que demorava para estragar, então podia ser guardada por um tempo. 7. Tâmaras. As tâmaras eram doces como mel e muito energéticas. Elas cresciam em palmeiras, que precisavam de muito sol e pouca água. As tâmaras eram comidas frescas ou secas, e seu açúcar natural dava energia rápida. Naquela época, não existia açúcar refinado, então as tâmaras eram uma das principais fontes de doce. Hoje, ainda são usadas em bolos, barrinhas de cereal e até em pratos salgados. 8. Lentilhas. As lentilhas eram uma comida simples e barata, mas muito nutritiva. Elas eram cozidas em sopas ou ensopados, junto com outros legumes e temperos. Na Bíblia, há uma história famosa em que Esaú troca sua herança por um prato de lentilhas, porque estava com muita fome. Isso mostra como as lentilhas eram comuns e valorizadas. Hoje, elas ainda são usadas em sopas e saladas, porque são fáceis de preparar e cheias de proteína. 9. Grão de bico. O grão de bico era outro alimento básico. Ele era cozido, moído para fazer farinha ou até torrado como petisco. Hoje, o grão de bico é usado em pratos como o hummus, mas naquela época já era uma comida versátil. Ele crescia bem em climas secos e era uma fonte importante de alimento para quem não tinha muito dinheiro. 10. Cebola. As cebolas eram usadas para dar sabor aos pratos, assim como fazemos hoje.
Elas eram fáceis de cultivar e podiam ser guardadas por meses. Na Bíblia, há uma passagem em que o povo reclama por não ter cebolas, mostrando como elas eram apreciadas. As cebolas eram usadas em sopas, ensopados e até comidas cruas, como ensaladas. 11. Alho. O alho era outro tempero muito usado. Ele dava um sabor forte aos pratos e também era considerado um remédio, porque ajudava a combater doenças. Naquela época, as pessoas não tinham antibióticos, então o alho era um dos poucos recursos para se proteger de infecções. Hoje, ele ainda é usado na cozinha de quase todo mundo. 12. Mel. O mel era o único adoçante natural disponível na época. Ele era colhido de colmeias selvagens ou criadas por apicultores. O mel era usado para adoçar pães, bolos e até bebidas. Também era misturado com água para fazer uma espécie de refrigerante natural. Na Bíblia, a terra prometida é descrita como uma terra que mana leite e mel, mostrando como o mel era valioso. 13. Romã, já mencionada, mas vale reforçar, além de ser uma fruta gostosa, a romã tinha um significado especial. Suas muitas sementes simbolizavam fertilidade e abundância. Por isso, ela aparecia em histórias e cerimônias religiosas. Hoje, ainda é uma fruta apreciada, especialmente em sucos e saladas. 14. Milho miúdo, sorgo ou painço. O milho miúdo era um grão pequeno, mas muito resistente. Ele crescia em solos pobres e com pouca água, então era uma boa opção para tempos de seca. Era usado para fazer mingaus ou pães, e também servia de comida para animais. Hoje, ainda é consumido em algumas regiões, especialmente na África e na Ásia. 15. Ervas aromáticas, hortelã, endro, cominho. As ervas eram usadas para dar sabor aos pratos e também como remédios. Hortelã, endro e cominho eram algumas das mais comuns. Elas eram fáceis de cultivar em pequenos jardins e davam um toque especial à comida. Na Bíblia, Jesus menciona essas ervas em algumas passagens, mostrando como eram parte do cotidiano. Esses 15 alimentos mostram como a comida na época da Bíblia era simples, mas cheia de sabores e nutrientes. Muitos deles ainda fazem parte da nossa alimentação hoje, seja em pratos tradicionais ou em receitas modernas. O trigo, as azeitonas, as uvas e os figos, por exemplo, são alimentos que atravessaram séculos e continuam sendo importantes. Naquela época, as pessoas dependiam muito do que a terra produzia. Se chovia pouco, a colheita era ruim, e todos passavam dificuldade. Por isso, alimentos como lentilhas, grão de bico e milho miúdo eram tão valorizados, eles cresciam mesmo em condições difíceis. Já as frutas, como romãs e tâmaras, eram um luxo, porque exigiam mais cuidado e água. O mel, o azeite e o vinho eram produtos especiais, usados em ocasiões importantes. O mel adoçava a vida, o azeite iluminava as casas e o vinho animava as festas. As ervas e temperos, como alho e cebola, davam sabor à comida do dia a dia, tornando pratos simples mais gostosos. Hoje, muitos desses alimentos são considerados saudáveis e são recomendados por nutricionistas. O azeite de oliva, por exemplo, é famoso por fazer bem ao coração. As lentilhas e o grão de bico são ricos em proteína e fibras. As frutas secas, como figos e tâmaras, são ótimas para dar energia. Entender o que as pessoas comiam na época da Bíblia nos ajuda a ver como a alimentação é importante em todas as culturas. Muitos dos alimentos que eles usavam ainda estão presentes nas nossas vidas, mostrando como algumas coisas não mudam tanto com o tempo. A próxima vez que você comer um pão, tomar um suco de uva ou temperar a comida com alho, lembre-se, esses alimentos têm uma história que começou há milhares de anos, nas terras da Bíblia. Além desses alimentos, outros cultivos da Bíblia também eram essenciais para a sobrevivência e a cultura das pessoas daquela época. Um exemplo é o trigo, que era a base para fazer pão, um dos alimentos mais importantes. O pão não era só comida, mas também símbolo de vida e partilha. Na Bíblia, há várias passagens que falam sobre pães, como quando Jesus multiplicou os pães para alimentar uma multidão. Outro alimento muito usado era a cevada. Ela era mais barata que o trigo e servia para fazer pães mais simples, que as pessoas mais pobres comiam. A cevada também era usada para alimentar animais, mostrando como nada era desperdiçado. As uvas, além de serem comidas frescas ou secas,
como passas, eram usadas para fazer vinho. O vinho era importante não só como bebida, mas também em celebrações e rituais religiosos. Na Bíblia, o vinho aparece em momentos de festa, como no casamento em Caná, onde Jesus transformou água em vinho. As romãs eram outra fruta muito valorizada. Elas eram bonitas, doces e cheias de sementes, o que as tornava um símbolo de fertilidade e vida. Na Bíblia, a romã aparece como um dos frutos que os espiões de Moisés trouxeram da terra prometida para mostrar como aquela terra era rica. O mel também era muito usado, principalmente como adoçante natural. Naquela época, não existia açúcar refinado como hoje, então o mel era a melhor opção para deixar os alimentos mais doces. Ele era tão valioso que, na Bíblia, a terra prometida é descrita como uma terra que mana leite e mel, mostrando como era um lugar de fartura. Até mesmo as ervas e temperos tinham seu lugar. O coentro, por exemplo, era usado para dar sabor aos pratos, e o cominho servia para temperar pães e carnes. O isopo, uma erva aromática, era usado em rituais de purificação. Muitos desses alimentos ainda fazem parte da nossa alimentação hoje. O trigo continua sendo a base de pães, massas e bolos. As uvas e o vinho são apreciados em todo o mundo. O mel é usado em receitas doces e até em remédios caseiros. E as ervas, como o coentro, dão um toque especial em várias comidas. Isso mostra como a alimentação da Bíblia não era tão diferente da nossa. As pessoas daquela época também buscavam alimentos nutritivos, saborosos e que pudessem ser compartilhados com a família e os amigos. E, assim como nós, elas valorizavam os momentos em que podiam se reunir para comer e celebrar a vida. Além desses, outros alimentos que cresciam nas terras bíblicas eram tão comuns que até hoje aparecem em nossas mesas de formas parecidas. A romã, por exemplo, era um símbolo de fertilidade e abundância. As pessoas comiam suas sementes doces e suculentas, e seu suco era usado para fazer bebidas refrescantes. Hoje, a romã ainda é apreciada no Brasil, seja in natura, em sucos ou até em sobremesas como saladas de frutas. As figueiras também eram muito importantes. Os figos eram consumidos frescos, secos ou cozidos, servindo como um lanche rápido ou ingrediente em pratos mais elaborados. Na Bíblia, há passagens que mencionam pessoas descansando debaixo de figueiras, mostrando como essa árvore fazia parte do cotidiano. Hoje, os figos secos são usados em pães, bolos e até em pratos salgados, como acompanhamento de queijos. Outra planta muito presente era a oliveira. As azeitonas eram colhidas e prensadas para extrair o azeite, que era usado na culinária, na iluminação e até como remédio. O azeite de oliva ainda é um dos óleos mais saudáveis e versáteis que temos, usado em saladas, frituras e até em receitas de beleza. Sem falar que as azeitonas em conserva são um petisco comum em muitas casas. As lentilhas e os grãos de bico também eram alimentos básicos. Eles eram cozidos e ensopados ou transformados em farinha para fazer pães e bolos. Um exemplo famoso é o prato de lentilhas que Esaú trocou por seu direito de primogenitura. Hoje, esses alimentos continuam sendo valorizados por serem ricos em proteínas e fáceis de preparar. Quem nunca comeu uma sopa de lentilhas ou um hummus, feito de grão de bico, em um churrasco ou reunião de família? Até mesmo o alho e a cebola eram muito usados. Eles davam sabor a quase todos os pratos, desde sopas até carnes assadas. Na Bíblia, há relatos de que o povo de Israel sentia falta desses temperos quando estava no deserto. Hoje, é difícil imaginar uma cozinha sem alho e cebola, não é? Eles são a base de muitos pratos brasileiros, como o feijão, o arroz e até mesmo o famoso molho à bolonhesa. O interessante é perceber que muitos desses alimentos não eram apenas comida, mas também tinham um significado especial. As tâmaras, por exemplo, eram símbolos de doçura e prosperidade. Elas eram consumidas frescas ou secas e usadas para fazer doces e bebidas. Hoje, as tâmaras ainda são populares, especialmente em receitas de bolos e barrinhas de cereais. O que mais chama a atenção é como esses alimentos atravessaram séculos e continuam fazendo parte da nossa vida. Eles mostram que, apesar das diferenças de tempo e cultura, as pessoas sempre buscaram alimentos que fossem bons, saudáveis e que pudessem ser compartilhados.
Seja em um jantar de família, em uma festa ou até mesmo em um simples café da manhã, muitos desses ingredientes ainda estão presentes, conectando o passado com o nosso dia a dia. E não são só as tâmaras que têm essa história de resistência e importância. O trigo, por exemplo, era um dos grãos mais valiosos na época bíblica. Ele era usado para fazer pão, que era, e ainda é, a base da alimentação em muitas culturas. Na Bíblia, o pão aparece em vários momentos importantes, como na última ceia, onde Jesus partiu o pão e o compartilhou com seus discípulos. Hoje, mesmo com tantas opções de alimentos, o pão continua sendo um símbolo de união e sustento. Quem nunca comeu um pão quentinho no café da manhã ou dividiu um pedaço com alguém? Outro alimento que se destaca é a uva. Além de ser consumida fresca, ela era usada para fazer vinho, uma bebida que tinha um papel social e religioso. Na Bíblia, o vinho aparece em festas, como nas bodas de Caná, e também em rituais. Hoje, as uvas ainda são muito usadas para fazer sucos, vinhos e até passas, que são deliciosas em bolos e saladas. Elas mostram como algo simples pode ser versátil e durar por gerações. O azeite de oliva também era essencial naqueles tempos. Ele não servia só para cozinhar, mas também para iluminar casas, como combustível para lamparinas, e até para rituais religiosos. Na Bíblia, o azeite é mencionado como um símbolo de bênção e abundância. Hoje, ele continua sendo um dos óleos mais saudáveis e usados na culinária, especialmente em saladas e pratos mediterrâneos. É incrível pensar que algo tão comum na nossa cozinha já era valorizado há milhares de anos. E não podemos esquecer das lentilhas. Elas eram uma fonte barata e nutritiva de proteína, especialmente para quem não podia comprar carne. Na Bíblia, há uma história famosa em que Esaú vende seu direito de primogênito por um prato de lentilhas, mostrando como elas eram importantes na alimentação diária. Hoje, as lentilhas ainda são usadas em sopas, saladas e até hambúrgueres vegetarianos. Elas são um exemplo de como alimentos simples podem ser poderosos e nutritivos. O que todos esses alimentos têm em comum é a capacidade de se adaptar. Eles sobreviveram a mudanças climáticas, guerras e transformações culturais, mas continuam presentes nas nossas mesas. Isso mostra que, mesmo com o passar do tempo, as pessoas sempre buscaram alimentos que fossem práticos, saborosos e que pudessem ser compartilhados. Seja em uma refeição rápida ou em um banquete, esses ingredientes antigos ainda têm muito a nos ensinar sobre alimentação, tradição e conexão entre as pessoas. Além das lentilhas, outros alimentos da Bíblia também se destacam por sua versatilidade e resistência. Um bom exemplo é o trigo, que aparece em várias passagens, como na parábola do semeador, onde Jesus compara a palavra de Deus a sementes que caem em diferentes tipos de solo. O trigo era, e ainda é, a base do pão, alimento essencial em quase todas as culturas. Na época bíblica, moer o grão e assar pães era um trabalho diário, feito principalmente pelas mulheres. Hoje, o trigo é usado em massas, bolos, biscoitos e até cervejas, mostrando como um ingrediente antigo se reinventa sem perder sua importância. Outro alimento que resistiu ao tempo é a oliva, ou azeitona. As oliveiras são árvores fortes, que vivem centenas de anos e produzem frutos mesmo em solos pobres. Na Bíblia, a oliveira é símbolo de paz e prosperidade, como na história da pomba que trouxe um ramo de oliveira para Noé, sinalizando o fim do dilúvio. As azeitonas eram consumidas frescas, em conserva ou transformadas em azeite, que servia para cozinhar, iluminar lampiões e até como remédio. Até hoje, o azeite é um dos pilares da culinária mediterrânea, usado em tudo, desde saladas até pratos quentes. O figo também merece destaque. Essa fruta doce e suculenta aparece em várias histórias, como quando Adão e Eva usaram folhas de figueira para se cobrir após comerem o fruto proibido. Os figos eram consumidos frescos, secos ou em forma de doces, e suas árvores davam sombra e alimento em regiões áridas. Hoje, os figos ainda são apreciados em sobremesas, geleias e até em pratos salgados, como saladas com queijo. Eles mostram como um alimento simples pode ser ao mesmo tempo nutritivo e cheio de significado. E não podemos esquecer da romã, uma fruta que simboliza fertilidade e abundância. Na Bíblia, ela é mencionada como um dos frutos que os espiões de Moisés trouxeram da terra prometida para mostrar a riqueza da região.
As romãs eram valorizadas por seu sabor único e por suas propriedades medicinais. Hoje, elas são usadas em sucos, molhos e até em pratos sofisticados, mas continuam sendo um símbolo de fartura, assim como na antiguidade. O interessante é que muitos desses alimentos não eram apenas comida, mas também parte de rituais e tradições. O mel, por exemplo, era considerado um presente divino e usado em oferendas. Na história de Sansão, ele encontra um favo de mel em um leão morto, mostrando como o alimento era raro e valioso. Hoje, o mel ainda é usado como adoçante natural, remédio para tosse e até em cosméticos. Sua produção, feita pelas abelhas, é um lembrete de como a natureza sempre encontrou formas de nos sustentar. Por fim, vale mencionar a cebola e o alho, que aparecem na Bíblia como alimentos básicos do povo hebreu durante o Êxodo. Os israelitas reclamaram de saudades desses ingredientes enquanto estavam no deserto, mostrando como eles faziam falta. Hoje, cebola e alho são a base de quase todas as cozinhas do mundo, usados para dar sabor a pratos simples ou sofisticados. Eles provam que, mesmo os alimentos mais humildes, podem ser indispensáveis. Esses ingredientes antigos nos ensinam que a comida vai muito além do sustento. Ela carrega histórias, memórias e até valores culturais. Quando comemos um prato de lentilhas, um pedaço de pão ou uma salada com azeite, estamos conectando o passado ao presente. E o mais bonito é que, mesmo com tanta tecnologia e modernidade, ainda escolhemos muitos desses alimentos porque eles são saborosos, práticos e, acima de tudo, humanos.